Ok, então vamos retomar nossa aula, já caminhamos aqui, da Confissão de Fé Batista, e eu quero continuar com os irmãos observando da comunhão dos santos, claro, que é o tema do capítulo 27, e nós iremos ainda tratar dessa primeira sentença que eu falei para os irmãos, ou seja, todos os santos são unidos a Jesus Cristo. Então, por 2 domingos, nós consideramos aqui alguns equívocos quanto à comunhão, certo? Algumas questões que as pessoas entendem mais de forma social, humanista e não bíblico-teológico, né? Ou seja, não procuram observar o que as Escrituras ensinam. Então, nós passamos a viver muitas amizades, não estou dizendo que isso é negativo. Eu sempre falo para os irmãos, nós temos que fomentar a cordialidade, a receptividade, a gentileza, tratar bem um ao outro, isso é basilar. Fora da igreja também isso é basilar. Quando eu era criança me ensinaram as palavrinhas mágicas, com licença, obrigado, por favor, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Isso é basilar na vida, mesmo não sendo cristão. Então, às vezes a gente traz essas questões, algumas instruções para dentro da igreja, e nós estabelecemos laços e afetos nessas relações, que elas se tornam boas até certo ponto. Por que elas se tornam boas até certo ponto? É quando as amizades e as relações, mesmo dentro da igreja, elas não estão pautadas na comunhão com Jesus Cristo. E como é que você pode considerar isso? Quando a verdade do Evangelho não fundamenta essa relação. Quando você não pode confrontar um pecado em amor. Quando você não pode admoestar a pessoa em amor. Quando você não pode caminhar na mesma verdade, no mesmo princípio bíblico. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Falamos de pessoas, no caso o próprio apóstolo Paulo fala, está lá na epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, alguns diziam, sou de Paulo, de Apolo, de Pedro, e tem aqueles que são mais espirituais, né? O espiritual diz assim, eu não tenho nada a ver nem com esse lado, nem com esse lado, minha relação é com Cristo, não sou por ninguém. Essa pessoa parece a mais espiritual, mas ela, por outro lado, anula a relação com a igreja, dizendo que ela se basta na sua relação com Cristo. Já anula a comunhão dos santos também. Interessante, né? É um terreno que a gente tem que saber realmente como palmilhar, caminhar. Então você estabelece relações na sua, às vezes, juventude, na sua infância, na sua jovialidade na igreja. E as pessoas entendem que aquilo deve nortear a vida da pessoa por toda a vida dela na igreja. Ora, eu estou na igreja, Cristo me chamou aos 15 anos de idade, como eu falei para os irmãos. Tem algumas décadas aí para trás, né, já? E às vezes a pessoa congela aqueles momentos e quer que ele se repita por toda a vida na igreja. Isso não existe. Porque, primeiro, as pessoas mudam, as pessoas casam. É uma coisa que a gente tem que ter cuidado, até nessa questão de comunhão, que às vezes os casados pensam que tem que viver como jovens. Aí, turma de casados jovens. Aí todo mundo, né, aquela coisa. Tem as coisas boas, mas você começa a perceber os desgastes que acontecem quando se intensifica demais a relação também entre casais. Porque você começa a adentrar, começa a haver disputa entre as irmãs. Uma comprou uma máquina de lavar nova, aí a outra comprou lave-seca. Aí a lave-seca da outra desperta inveja na que comprou sua máquina de lavar. A outra então vai dizer, eu comprei uma máquina de lavar que seca, mas é maior. Aí naquilo que oh, irmão, que bom, e começa a ver Pode observar, os irmãos já estão se identificando com o que eu estou falando. Quando não acontece com os próprios maridos, as questões. Ou então os homens começam a sair demais, sendo casados, inquietam as esposas. Não é não? Porque a gente tem que até aprender que quando a gente casa, algumas coisas têm que ser deixadas para trás. E isso envolve algumas amizades, mesmo sendo legítimas. Interessante, não é? A gente vai aprendendo isso com a vida, com o Evangelho. Então, nós temos que maturar nessas coisas. Isso vale para tudo na vida, né? A questão, como eu disse na minha juventude, eu sinto falta quando era no meu tempo, todo mundo era assim unido. Então, sim, mas todo mundo era desocupado. Os jovens. Ninguém estudava, ninguém trabalhava, né? Aí é todo canto, aí é tocando violão até meia-noite, né? Cantando, fazendo churrasco, brincando. Casou, meu amigo. Você vai agora entender o que é ter uma vida gravidade, maturar o seu caráter, ter filhos. Aí você quer viver a mesma coisa. Não, a igreja mudou. Não, mudou não, você está ficando velho. Você está ficando velha, é normal. Então a gente tem que parar, às vezes a gente era tão boa a comunhão no nosso tempo. Sim, mas tem comunhão para também alguns momentos que passam também. Certo? Paulo, o apóstolo Paulo,
termina os seus dias como? Sozinho, mas ligado a Cristo. E sem amargura. Ele até diz, na minha defesa, ele fala lá o quê? Ninguém apareceu. Mas o Senhor me defendeu, me guardou e pronto. Quando o crente é bem resolvido, quando ele é bem resolvido com a sua esposa, com o seu lar, não importa o que aconteça, ou seja, no mundo, ou mesmo na igreja, no sentido entendo, não é que a igreja não tenha valor, você caminha com os irmãos, mas, por exemplo, o irmão fulano, como eu falei, vai sair, meu Deus, o mundo acabou. Não. Eu falei no domingo passado, como pastores, conselho, irmãos, sempre temos que cuidar uns dos outros, como está, como vai, por onde anda, mas jamais alguém deve ficar na igreja às custas de bajulação. A pessoa tem que ficar na igreja por conta de quem? Cristo. Todos os santos são unidos a quem? A Jesus Cristo. Nada justifica a minha saída da igreja, se não for por questões doutrinárias, e eu não encontrar Jesus Cristo como centro dessa igreja. Jesus Cristo, a palavra é pregada, as ordenanças são mantidas, como tem os sinais da igreja verdadeira que os reformadores sempre defenderam, né? Pregação expositiva, as ordenanças, os sacramentos administrados corretamente, e a disciplina eclesiástica, pronto. O que é que eu preciso mais? Não, mas eu queria, tem gente, isso é muito comum, né? Falei isso na outra reunião. Eu queria sim, sabe, eu queria saber o nome de todo mundo. Mas só se a irmã for do IBGE, né? Não, a gente fala assim, não tem como, irmão. Às vezes não tem como. Tem gente aqui que você não conhece, eu falei, você não vai conhecer de sentar, tomar um café, estar na sua casa. Mas todo mundo está aqui unido a quem? Jesus Cristo. E todos nós comemos o quê? Um só pão. E bebemos de um só cálice. Essa mesa mostra que nós estamos unidos em Cristo Jesus. Amém? Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso sustento. Então, claro que alguns laços se estreitarão mais com algumas pessoas. Normal. Nós mostramos isso fundamentado no próprio Senhor Jesus Cristo, com os 12. Dos 12 haviam 3, dos 3 havia um, que reclinava a cabeça do seu peito. E claro, preze sempre pela cordialidade. Preze sempre pela educação. Um não convívio, não pode, boa noite, boa tarde, passou, como vai? Existem pessoas, claro, você vai conviver mais, mas outras menos. Isso não significa que a igreja não está bem. O que vai ser ruim para a igreja é quando essas realidades se polarizarem ao ponto de criar problema, que é o que aconteceu em 1 Coríntios. Certo? Não, nós somos de Paulo, somos de Apolo. Aí Paulo repreende veementemente a igreja. Não pode ser isso. Ele traz para Cristo de novo. Foi Cristo, algum de vocês, algum desses aí foi crucificado por vocês? Algum desses aí morreu por vocês? Vocês foram batizados em nome de algum desses homens? Não. Foram batizados em nome de quem? De Cristo. Então vivam em Cristo. Ele é de fato fundamento da nossa unidade. Então aprendamos isso. Isso é muito bom, irmãos. Isso traz muita maturidade para a gente. Jesus chega a dizer que até as relações familiares, se elas interrompem nossa comunhão com Deus, elas não devem ter de maneira nenhuma preeminência na nossa vida. Pai, mãe, irmão, irmã. Jesus fala, quem amar mais a estes do que a mim, não é digno de mim. Então, introduzimos basicamente isso por 2 aulas. E temos falado de comunhão. Mas o que de fato essa palavra significa? Vamos ver aqui um pouco dessa realidade, né? A palavra comunhão, ela vem do grego koinonia, que significa o que é compartilhado em comum, como base da irmandade, parceria, comunidade. Então a palavra ela é utilizada tendo esse espectro aí, certo? Tendo essa amplitude. Ou seja, você tem koinonia com alguém que você compartilha algo em comum. Certo? É por isso que às vezes você vê as pessoas terem comunhão por compartilharem gostos semelhantes, maneiras de pensar, um esporte, uma atividade. Eu gosto desse cantor, eu gosto de colecionar moedas, dinheiro. E você cria aquele grupo de pessoas. É uma certa koinonia ali. Certo? Porém, a gente tem que entender que a nossa comunhão ela não está atrelada a isso, entende? Quando você gosta de uma pessoa apenas pela pessoa, você está vivendo uma comunhão humana. Não é a comunhão espiritual, basicamente. Não é. Então, você gosta de alguém, você
gosta de conversar com aquela pessoa, você, meu Deus, essa pessoa para mim é a irmã que eu não tive, é o irmão que eu não tive, é o pai que eu não tive, é a mãe que eu não tive. Não é errado isso em si. Agora, se isso interfere, ou se isso tem preeminência na relação com Cristo, passa a ser ídolo. Tudo que toca na preeminência de Cristo passa a ser ídolo. Minha esposa pode ser um ídolo para mim. Meus filhos podem ser ídolos para mim. Amizades na igreja podem ser ídolos. Certo? E a gente tem que ter cuidado com isso. A comunhão pressupõe união e designa algum tipo de compartilhamento baseado nessa comunhão. Certo? A comunhão dos santos tem um fundamento redentivo. É por isso que a confissão fala, todos os santos estão unidos em quem? Jesus Cristo. A comunhão dos santos tem um fundamento redentivo, ou seja, em Jesus Cristo. E tudo o que ele significa, o Evangelho. Basicamente, como a gente falou hoje no começo da nossa introdução, antes do sermão, eu citando o Paul Tripp, ele destaca isso. Ou seja, a gente destacou isso na fala dele, no devocional. Ele falando que nós precisamos das más notícias e das boas notícias. Então a relação em Jesus Cristo sempre vai trazer isso, más notícias e o quê? Boas notícias. Você se relaciona com alguém, um irmão, uma irmã, uma família na igreja, e esse irmão, essa irmã, essa família na igreja são o quê? Pecadores. O que é bom lembrar disso? Que na hora do conflito, que vai acontecer, na hora dos problemas que vão surgir, você vai dizer, não vou ter tanta expectativa, porque o irmão é pecador. O irmão é limitado. O irmão é falho. A irmã, a família. Então eu vou relevar isso. Isso não é bom para a relação da igreja, não é? Não, é pecador, o que é que eu posso esperar? O que é que eu poderia esperar de uma pessoa que foi concebida em pecado? Eu também sou assim, eu também não sou fácil. Eu tenho meus ídolos. Então veja como o Evangelho ajuda você a ser compreensivo ante a sua realidade também. Porque todos estão sob a mesma sentença, pecadores. Mas isso não é o Evangelho todo. Porque nós precisamos ter a visão de que somos pecadores e de que há abundante graça para nós. Então por isso, na hora do conflito, ou nos problemas que surjam, nas questões em que um magoa o outro, vai haver o quê? Perdão. Porque há o quê? Graça. Perdoai as ofensas, assim como vocês têm sido o quê? Perdoados. Estão vendo só? Então nós temos as más notícias e as boas notícias. As boas notícias é que o Evangelho resolve todos os problemas. Todos os problemas. Seja em âmbito conjugal, seja em âmbito paternal, maternal, seja em âmbito, de amizade. O Evangelho resolve tudo. Mas você tem que trazer isso em mente. Certo? E, quando necessário, trazer o confronto a isso aí. Irmão, isso é pecado. Veja como nós somos tão fáceis de nos enredarmos. Por conta de amizades, nós deixamos de repreender um irmão que está perto da gente falando piadas indecentes. Não é não? Não vou fazer isso não. Eu já me vi assim, constrangido. O irmão conta uma coisa, ou tem palavras dúbias, ou tem uma linguagem suja, e você diz, irmão, faça isso não. Isso aí... Mas está querendo ser santo demais. Ele já não está vivendo. A união dele com você já não é em quem? Em Cristo. É em torno do que ele entende por estar bem ao lado de uma pessoa. Alguém que não agrave o seu reino e não desagrade ele mostrando os seus pecados. É diferente, não é? É bem diferente. Então, da mesma forma também, ou seja, com decisões. Você não pode apoiar decisões. Você não pode, Paulo diz assim, e não, Paulo escrevendo, ali aos Efésios, E o contexto fala de comunhão. E não sejais cúmplices das obras infrutuosas das trevas. Nós pensamos que as obras infrutuosas das trevas é o bar. É pornografia. Tudo isso é errado, claro. Mas isso já é uma coisa grotesca para um crente. Quando Paulo fala isso para a igreja, ele diz para nós não sermos cúmplices das obras infrutuosas das trevas, daqueles que estão convivendo com a gente. Eu falei para os irmãos sobre o livro do puritano William Gurnall, mais uma vez estou citando aqui para os irmãos, o Cristão na Armadura Completa. Isso tem me chamado muita atenção para a realidade da ação de Satanás.
E a ação de Satanás, nós pensamos que ela está muito associada. Aliás, é muito comum em igrejas reformadas nem se cogitar a realidade do diabo. E tem o extremo do pentecostalismo, então a igreja reformada já não quer tratar. Isso é errado. E Paulo diz em Efésios 4, 27, nas muitas instruções que ele traz para a igreja, ele diz, e nem deis lugar a quem? Ele está falando para a igreja. Então nós veiculamos pensamentos, palavras e ações que têm origem no maligno. Isso não significa que o diabo entrou em você. Ali foi com Judas. Ou com outro qualquer que não seja servo de Deus. Mas muitas pessoas se deixam instrumentalizar por Satanás dentro da igreja. Você quer ver uma coisa que é bem interessante, a gente não percebe? Que é o que o diabo age nisso aí? Vou tentar aqui pensar numa situação aqui hipotética, né? Uma coisa bem simples. A irmã chega para outra irmã. Aí diz assim, estou tão feliz, assim, por que, irmã? Nós, graças a Deus, conseguimos comprar um carro novo. Aí a irmã olha assim, é mesmo, bonitinho o carro. Bonitinho. E isso é coisa muito comum acontecer. Aí a irmã que ouviu aquilo ali, o diabo já está ali com o seu dardo inflamado. Aí ele pega o gancho daquela palavra da irmã bonitinho e acerta no peito da irmã uma amargura e uma mágoa. Você deu lugar ao diabo. Só porque você não se alegrou com a alegria da irmã e o diabo não entrou em você, você não sentiu nenhuma ação demoníaca, você simplesmente usou instrumentos e se deixou instrumentalizar pela ação de Satanás. E daí começa uma desavença, daí os casais brigam, e você vai, começou a briga pelo quê? Não foi por um pano de prato. São essas coisas. É por isso que a Escritura fala vigiar e orar. As palavras que nós falamos, a maneira como nós falamos, né? A maneira como nós emitimos os nossos pareceres, isso é muito comum, certo? E isso tudo, né? A gente tem que estar atento a essa ação de Satanás e entendermos a comunhão e como ele está atuando para perturbar a mesma. Então, a comunhão dos santos tem seu fundamento redentivo, ou seja, em Jesus Cristo, com o Evangelho, pecado, graça, graça, quando pecar, graça. Entender isso é importante. Isso tira essa utopia, sabe, irmãos? Né? Às vezes algumas coisas eu fico vendo, isso não faz sentido, né? As pessoas criam expectativas irreais. A comunhão dos santos não é uma aliança meramente humana. Tem gente que é fiel ao outro pelo que o outro fez. Eu tenho uma gratidão, tenho uma dívida de gratidão com fulano de tal. Ok. Gratidão é uma coisa. Subserviência a pecado em gratidão é outra coisa. É outra coisa. Né? Ou seja, conheço uma pessoa, ela me faz o bem. Ou você conhece uma pessoa, essa pessoa lhe faz o bem. Você fica grato. Amém. Mas aquela pessoa começa a ter atitudes pecaminosas. Aí você vai concordar pela gratidão que você tem nela. Isso não é gratidão. Isso é subserviência. Tem que ter cuidado com isso. Isso é uma relação meramente humana, é uma aliança humana. Você faz, a pessoa, né, olha para o outro, você é meu. Irmão Clécio, você é meu. Aí pronto, não pode, irmão Clécio peca, o irmão Clécio tem uma atitude, posicionamento errôneo, seja na casa dele, seja na igreja, seja no trabalho, e todo mundo está falando, não, irmão Clécio não, e tudo, mas irmão, está todo mundo vendo se está errado. Não, mas irmão Clécio, eu tenho uma dívida de gratidão com ele, ele é uma pessoa que me estendeu a mão, fez isso por mim. Irmão, é pecado. Isso é aliança meramente humana. A nossa aliança deve ser em Cristo. Ou seja, a nossa relação como crentes aqui, ela não tem que ser direta. Ela tem que passar sempre por Cristo. Você não pode estar aqui e juntar. Se você juntar aqui, vai dar liga. De repente dá problema depois. Tem que ser mediada. Né?
Os santos estão em comunhão através da sua união comum com Jesus Cristo. Certo? Isso é muito importante, certo? Entender. Eu observo até alguns fenômenos assim. A gente tem alguns recursos, não tenho nada contra, mas às vezes eu fico em casa analisando, aí a gente ora, pensa, né? Eu fico pensando hoje como o WhatsApp é utilizado na perspectiva da igreja, não só aqui das igrejas, de comunhão. Né? Quem está no grupo está em comunhão. Mas tem gente que não gosta de usar o WhatsApp. Tem gente que não gosta de entrar em grupo. Ixi, essa pessoa, né? Ou de repente acontece, né? A logística assim, às vezes está o pastor Ariel, a gente tem, como administrador do grupo, tá eu e o pastor Ariel, os pastores, e está o irmão Vanglês, que às vezes ele auxilia a gente com a lista, colocando lá, enfim, a gente pede alguns documentos. Aí uma pessoa sai do grupo. Eu de que eu mesmo, como pastor, fico tenso. O que foi que aconteceu? Eu estou aferindo, né? Saiu do grupo, saiu da onde? Da igreja. Saiu do grupo, saiu de onde? Saiu de Jesus Cristo. WhatsApp, né? Redentivo, né? Aí começa, e já estou tão acostumado, começa o movimento. A pessoa manda mensagem, saiu por quê? O que foi que houve? E tal, e tudo. O que está acontecendo? Conta, fala. Diz para mim, só para me orar. Interessante, né? As questões que a gente vai, né? Eu passo por isso também, viu? Quando sai assim alguém do grupo, pastor Ariel, movimentações, eu digo. Aí a gente vai sondar. Às vezes é um telefone clonado, né? Às vezes o irmão mudou de chip, a pessoa que está ali, né? Lá o Bob Marley Rachafari, lá na Bahia, pegou o número. Aí recebendo o sermão, que Deus abençoe que você convida, o cabo faz sair logo. Mas a gente fica vendo como a gente afere as coisas, né? Da comunhão. Como a gente perde a verticalidade da questão de estar em Cristo, de orar, de entender. A gente fica muito atrelado ao que a gente vê e ao que a gente ouve, né? Os santos estão em comunhão através da sua união comum com Jesus Cristo. Né? Então, eu quero aqui abordar, além da comunhão, essa comunhão com Jesus Cristo, que é onde eu creio que nós somos, sem medida, abençoados e privilegiados. Né? Nós entendermos esse aspecto, como é que eu posso dizer aqui, legal, vital e místico. Certo? A gente entender isso. Peguei alguns pontos do estudo, com algumas alterações, do estudo da Confissão de Fé de Samuel Waldron. É um livro que saiu pela Estandarte de Cristo, um calhamaço assim, que ele comenta a confissão. Então, ele vai destacar 3 pontos aqui que são interessantes na nossa união com Cristo. Primeiro, nós somos um com Cristo nos planos de Deus. É interessante. É muito interessante. Quando se deu a minha união com Cristo? Os irmãos entendem por que isso é importante, isso é profundo? Porque todas as relações aqui, elas são volúveis e instáveis. Existem muitas pessoas que eu conheci, que eu queria estar perto, não posso mais. Enfim, pela falta de, vamos dizer assim, adequação ao Evangelho, enfim, problemas que surgiram. A gente tem que lidar com tantas coisas dessa natureza. Mas uma coisa é certa, nós estamos unidos a Cristo para sempre. A gente falou disso um pouco na aplicação passada. Mas veja bem, ao planejar a nossa salvação, Deus nos deu a Cristo como nosso Redentor. Então, por que você não pode se separar de Cristo? Olha o consolo disso. Porque você foi unido a Ele na eternidade. Então, na eternidade, alguns teólogos costumam chamar de pacto eterno. Olha como nós somos limitados, né, como pecadores. Ó. Em um momento da eternidade, primeiro que a eternidade não tem momento, né? Na eternidade, o quando não sei, porque a eternidade não tem quando. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se reuniram e estabeleceram os papéis que cada um haveria de ter na criação e na redenção.
Vamos criar quantos seres humanos? Aqui, irmãos, eu falo com reverência, estou tratando dos arcanos de Deus, de segredos que eu não sei. Eu estou apenas conjecturando e faço isso com temor e tremor. Vamos criar, sei lá, 8 trilhões de pessoas. Vamos criar 100 trilhões de pessoas. Certo. Dessas 100 trilhões, tantas e todas elas se rebelarão, serão pecadores. Está aqui no decreto, cairão no casal que criaremos, chamado Adão e Eva, pecarão contra nós, se insurgirão. E então, aí, meu filho, vem a questão da redenção. Eis-me aqui, Pai, para cumprir tudo o que de mim está escrito no rolo. Não está lá em Hebreus? Pois pronto, você vai ser o redentor deles. De quem? De todos? Não, daqueles que eu estou escolhendo aqui agora. É mesmo, é. Esses eu dou para ti. O Espírito, deixa comigo que eu preparo eles de volta para ti, Jesus. Aí Jesus, e no final de tudo, Pai, eu te apresento eles bem novinho, tudo bem limpinho. Pronto, então pronto, está combinado. Foi nessa realidade que nós somos unidos a Cristo. Nunca mais o seremos separados dele. Quando você traz isso para o que é comunhão, é muito maravilhoso. Então, por isso que ele diz, ao planejar a nossa salvação, Deus nos deu a Cristo como nosso Redentor. Olha aí, Efésios 1, verso 4, assim como nos escolheu nele, antes de quê? Nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Com um propósito, sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E isso vem mediante a comunhão com Jesus Cristo. De modo que toda comunhão verdadeira me leva para mais perto do meu Senhor Jesus Cristo. É importante entender isso. É por isso que você cai aqui, trambeca ali, muda sua cabeça, se perturba, você murmura, peca, os absurdos, aí a gente vai entendendo, mas Deus nunca desiste de você. Por quê? Porque Ele resolveu lhe amar, né, quando nem ainda você existia no tempo, mas já existia no propósito dEle, já existia como dádiva dEle para o seu filho. Uma união como essa é maravilhosa, né? Olha só mais um texto, Evangelho de João capítulo 17, verso 26, está escrito: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja em quem? Neles. E eu, neles esteja. Não consegue. Se você pega esse texto, chega em casa e medite nele. O amor com que tu me amaste esteja neles. E eu neles esteja. Comunhão com Cristo. Olha a beleza disso. O mesmo amor que o Pai tem pelo Filho, Cristo perfeito, o Filho quer que o Pai tenha por nós, filhos imperfeitos. E a garantia disso é que Cristo estaria em nós, porque o amor do Pai é atraído pelo Filho. Então o Filho vem e se faz o quê? Um conosco. De modo que quando o Pai olha para nós, Ele vê Jesus Cristo. Somos um também com Cristo, olha só, perante a lei de Deus. E aqui onde entra a questão, como eu falei, legal, né? Rod, teólogo, afirma que o nosso status legal é determinado por seus direitos, ou seja, direitos de Cristo, pelas suas honras, as honras de Cristo, pelas suas relações que Cristo tem com o Pai e com o Espírito Santo, que Ele nos faz ter também. Todos se tornam nossos em coparceria com Ele. E essa é uma parceria que a gente entra só com o pecado. E Ele entra com todos os direitos, com todas as honras, com todas as relações, vamos dizer assim, com a corte celeste, claro, incluindo, aliás, acima de tudo, nosso Deus e Pai. 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz assim, olha só o que está escrito, você conhece bem o texto. Aquele que não conheceu o pecado, Paulo está falando de Cristo,
Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. A comunhão nossa com Cristo é tal que a justiça de Cristo é a nossa justiça. Isso é escandaloso, não é? Eu acho. Eu acho porque quando eu olho para mim, quando vocês olham para mim, quando eu olho para vocês, a gente vê o bando de pecador que nós somos. Ninguém que crê em Cristo deve mais nada a Deus. Justiça. Justiça de Deus. Nada mais. Como isso é importante para a nossa relação com Deus em oração. A gente tem um temor dos homens, né? Hoje eu não vou falar sobre o temor dos homens ali com Herodes. A gente tem um temor dos homens, o que, é que as pessoas vão pensar da gente. Isso paralisa a gente, perturba a gente. Claro que o bom nome é melhor do que muita prata, muito ouro, diz Provérbios. Mas mais importante é nós sabermos que a justiça de Cristo está sobre nós, de modo que, de maneira nenhuma, né, Deus olha para nós com, estou decepcionado com você. Você não, por favor, você, não. Quando nós estamos em Cristo, sempre há o recomeço, a restauração para a glória de Deus. Veja como isso Paulo enfatiza, não vou ter como olhar todos os textos, mas Paulo diz, se já morremos com Cristo, pense nisso, lá no Gólgota, na cruz, você morreu com Cristo lá. Nós não conseguimos, né, trazer isso. Os puritanos eram mestres nisso, né? Meditar. Hoje eu estava ouvindo de manhã um cântico do João Manô, né? E a introdução ele disse, devocione o versículo. Devocione o versículo. Gire, vá, volte, venha nele, até que... Né? A gente está muito preocupado em cumprir uma quantidade de capítulos. Lê à vontade a Bíblia. Leia o quanto você puder. Mas devocionar o versículo é exatamente compreender isso. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele o quê? Viveremos. Se a cabeça foi para a glória, o corpo não permanecerá na sepultura. Quem é o corpo? A igreja. Cristo está mais ansioso para ressuscitar os seus santos, né, do que nós muitas vezes estamos para o encontro dele. Seus santos, seu corpo, está unido a ele de uma vez por todas. Viveremos com ele. Veja mais uma vez, Paulo diz assim, ora, Romanos 8, verso 17. Apareceu? Opa. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos. Mas quem quer a glória, tem que carregar o quê? A cruz. Quem não tomar a sua cruz, não me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, a glória é precedida pela cruz. Não foi assim com ele? Não vai ser diferente conosco. Então, se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Tudo isso mostra essa relação que nós temos legal com Cristo, a honra, tudo que ele consegue e que, claro, se aplica à nossa vida, tudo isso para a glória do seu nome. E aqui é maravilhoso, esse aspecto mais místico, né? Somos um com Cristo na vida do Espírito, né? Esse texto não está aqui, mas abre comigo aí em Gálatas. Eu lembrei dele aqui agora, enquanto a gente vai para outra referência. Gálatas, capítulo 4. Paulo diz assim, ó. Verso 6, o apóstolo diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. E aí o coração é um âmago que nós somos, né? Não é questão do órgão, o coração.
É o âmago, Deus enviou nosso âmago, nosso eu agora, enviou ele. O espírito de quem? Seu filho. Que clama o quê? Abba, Pai. Paulo está dizendo aqui que nós agora temos uma relação com Deus como Cristo o teve quando estava aqui na terra. Ele enviou o seu Espírito, é por isso que ele vai nos ensinar o Pai Nosso. A primeira palavra da oração que ele nos ensina qual é? Pai. Não era comum um judeu chamar Yahvé de Pai. Então ele diz, Pai Nosso. Isso mostra que nós entramos numa relação com Deus, o Pai, única, mediante Cristo, no Espírito Santo. Isso é muito maravilhoso. Então nós compartilhamos uma vida espiritual comum com Cristo. Uma vida espiritual comum com Ele. A Cristo, o Senhor não deu o Espírito por medida. Então, Ele foi um homem cheio do Espírito Santo, Jesus. E viveu essa comunhão com Deus. E nós precisamos do Espírito para vivermos essa relação com Deus, nos méritos de Cristo. Veja o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 2, que diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, né, te livrou da lei do pecado. Antigamente, no começo, quando eu ia ler esse texto, né, logo, quando era bem neófito, ele te livrou da lei, do pecado e da morte. Né? Mas não tem vírgula aí, e está correta a tradução. É da lei do pecado e da morte. Ou seja, você não é mais escravo do pecado. Nós não somos mais. Isso por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito da vida de Cristo Jesus, está em nós. Tanto que pecar para nós, para o crente verdadeiro, é uma celeuma na vida dele. Ele não fica em paz. Porque a lei do Espírito da vida, sempre em Cristo Jesus, leva aquele homem, aquela mulher a querer ser mais parecido com Cristo. Claro que nós pecamos porque ainda somos pecadores. Mas não mais com aquela realidade compulsória. De que o pecado é uma realidade, mas não um rei na vida do crente. Ele não dita mais as regras. Quem dita as regras é Jesus Cristo. E isso vem por um princípio não legal. Interessante. Vem por um princípio vital. De que a vida de Cristo está em nós pelo Espírito Santo. Então o que faz a diferença é isso. E eu tenho lembrança disso. Eu gosto muito de fazer esse exercício. Quando Cristo me chamou, né, aos meus 15 anos de idade, e a minha vida pregressa, se levantou um muro imediatamente. Eu não precisei, vocês estão entendendo? Ou seja, claro, existem coisas que a gente vai melhorando, vai aprendendo, né? Ou seja, a graça vai afinando mais a sua vida. Não é isso? Mas a ruptura com realidades grotescas, com amizades, com práticas, né? Então, por isso que a Bíblia vai dizer, aquele que furtava, não furte mais. Né? Fale cada um a verdade. Crente não vai andar com mentira. Nem aguenta mentir. Não aguenta, não. O Espírito da verdade está no crente. Se ele não for preciso da informação dele, ele já fica com receio de que pecou. Não é não? O crente é assim. Às vezes você está aqui no carro, dirigindo alguma coisa. Aí, dá um exemplo. Às vezes eu estou aqui no Viva Voz, eu ligo para minha esposa. Às vezes eu estou andando num canto, eu fico conversando com ela até chegar em casa. Aí estou aqui no portão, cheguei. Aí, está onde? Assim, estou chegando. Aí eu, mais preciso, eu estou aqui na avenida tal. Quero dar precisão, a gente quer ser verdadeiro em tudo. A gente fica, peraí, estou aqui em tal lugar, não é? Às vezes a gente não fala uma coisa, o Espírito vem, opa, essa sua intenção não é pura. Essa sua fala aí não foi para edificação. Essa sua tratativa aí não refletiu Cristo. Olha, o Espírito de Cristo está em você. Não aceito isso. Aí você, oh meu Deus, vai pedir perdão à esposa, vai pedir perdão aos filhos. Vai pedir perdão ao irmão, à irmã, pelo que fez. Não é assim? Porque há uma realidade, é por isso que Jesus usa muito figuras orgânicas também.
Eu sou a videira verdadeira e vós sois o quê? Os ramos. A seiva da vida em Cristo, ou seja, pelo Espírito, passa para nós. É por isso que Paulo vai dizer, aquele que se une a Cristo, se une ao Senhor, é um espírito com Ele. 1 Coríntios, ok, lá, ok, apareça, pronto. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Agora olha isso aqui de 2 Pedro, isso é maravilhoso. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, ou seja, pelas suas preciosas e muito grandes promessas, que estão aonde? Na Escritura, vos torneis coparticipantes de quê? Da natureza divina. Livrando-vos de quê? Da corrupção, das paixões que há no mundo. Se a natureza divina está em um homem, de fato, em uma mulher, eles não conseguem manter as paixões e as corrupções do mundo como outrora mantinham. Pode até relaxar, vacilar. Oh, meu Deus, exagerei aqui. Meu Deus, você vai morrer, o crente. Mas a evidência de que uma pessoa não é regenerada é que as práticas das paixões continuam tranquilamente coexistindo com uma suposta vida cristã. A gente tem que ter cuidado com isso. Daí é que vem a confissão, arrependimento, quebrantamento, contrição, ajuda. Mas a natureza divina, a união com Cristo, nos faz ser coparticipantes da natureza divina. Caminhando bem aqui, nosso tempo, precisamos trazer à memória essa realidade gloriosa e sobrenatural da nossa união com Cristo. E aí, aplicando, nós precisamos estar atentos aos nossos relacionamentos em Cristo. Pois se nossa comunhão não estiver vinculada a Cristo, ela não refletirá a coinonia bíblica. Não seja amigo de uma pessoa apenas porque ela é legal ou porque ela fez algo por você. Estou falando isso no âmbito da igreja. No mundo, você vai ter essas relações. Claro que você tem que ter. Você tem relação com seus parentes, tem vínculos sanguíneos, enfim. Mas até nascer de Deus, Paulo, aliás, João fala no capítulo 1, que não é o que é nascido da carne, nem da vontade do homem, nem do varão, mas nascido da vontade de quem? De Deus. A nossa relação é que nós fomos paridos de cima. Nascer de novo é nascer de cima. E nascer de cima, o que se tem em comum é a crença, a confiança e a vida pautada pela relação com Cristo. E isso deve regular, reger as nossas relações uns com os outros. De modo que Paulo vai dizer, fale cada um a verdade com o seu próximo. Aí é comunhão. Comunhão não é porque, sou louco, papai. Está aqui um homem que eu dou minha vida por ele. Não por quê? Não, porque ele é tudo para mim. E o que mais? Rapaz, o que esse homem fez por mim não está escrito nem um gibi. Mas e se ele discordar da doutrina bíblica? Se ele trouxer para você realidades que não refletem o Evangelho? Não posso. Pela honra e respeito que eu tenho a essa pessoa, eu vou manter tudo aqui com ela, intocável, nunca vou tocar num pecado dela, e ainda que ela fale essas coisas, eu vou apoiar, porque essa pessoa precisa de mim, eu tenho pena dela, eu gosto dela, o bichinho, a bichinha. Isso não é comunhão, isso é humanismo. Isso é humanismo pecaminoso. E tem gente até no mundo que valoriza as relações quando elas são também verazes, pelo menos no que concerne à ética. Os vínculos diretos caracterizam as sociedades humanas, porém a igreja se une em Cristo. Nisto também, ele é nosso mediador. Ele é nosso mediador. Essa relação é em Cristo. Deve ser assim. Certo? As sociedades humanas, elas têm vínculos diretos, mas nós estamos unidos uns aos outros mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok? Amém? 11 horas. Vamos.